alunos e alunas, é muito gratificante estar com vocês. Espero contribuir com a continuidade da aprendizagem de vocês, né, e melhorar, né, obviamente, o nosso conhecimento e nossa participação. Né? O assunto tratado está no livro de Geografia da Rede Municipal. E é muito importante que vocês acompanhem as atividades online, né, o material escrito elaborado pelos professores. Então, espero, né, que nesse momento a gente consiga aprofundar, né, mais o nosso conhecimento. Então, desde a pré-história, os seres humanos vivem da e na natureza. Ou seja, todos os recursos naturais são utilizados de diferentes formas e quantidades, transformados através do trabalho, de acordo com as necessidades e a tecnologia dos grupos sociais em diferentes épocas. As atividades dos seres humanos na natureza transformam a paisagem, pois o trabalho é desenvolvido através de atividades econômicas. Ou seja, todas as sociedades se organizam para produzir. Essa organização estabelece regras e normas. Tudo que o ser humano produz está de acordo com a organização econômica desse grupo. Ou seja, nós vamos, né, entender que toda organização econômica, desde os nativos até a nossa, exige regras e normas para produzir. Então, tudo que nós produzimos vem do trabalho e da organização. Pode ser de acordo com as nossas necessidades, mas também de acordo com as nossas vontades. Temos diferentes espaços para diferentes atividades econômicas. Bom, vamos observar algumas imagens que vai fazer com que a gente entenda que esses espaços eles são construídos de acordo com as atividades econômicas. Então, nós temos alguns exemplos. A mina da Vale em Itabira. A agricultura extensiva. A pecuária em grande propriedade. Uma cidade industrializada, o shopping center. Uma grande cidade como São Paulo e uma pequena cidade. Esses espaços são consequências da utilização dos recursos naturais, sendo elementos da natureza que podem ser aproveitados economicamente. Os recursos naturais podem ser inesgotáveis, mesmo sendo utilizados em grande escala, não se esgotam, como por exemplo a energia solar, o vento. A gente tem também os recursos renováveis. Se usados de forma adequada, podem ser repostos pela natureza ou pela ação humana, como as florestas, os animais, o solo e a água. Eu diria que nesses recursos, né, renováveis, a gente pode estar pensando muito na questão da sustentabilidade. Ou seja, quando esses recursos são utilizados e quando eles podem ser reutilizados, a gente tem sempre que estar pensando na sustentabilidade, né? No equilíbrio ecológico. E nós temos também os recursos que nós falamos não renováveis. Uma vez esgotados, não podem ser repostos ou têm um ritmo de reposição muito lento. Como o ferro, como o minério de ferro aqui em Itabira. Imagine quantos milhões de anos, né, que demorou para que se formasse toda a mina do Cauê. Né? Como o petróleo, o carvão mineral e entre outros. Então, basicamente, é impossível nós termos, né, a reposição desse minério, do carvão, do petróleo na natureza por si só. Até porque são outras condições, né, da atmosfera, são outras condições naturais que naquele momento favoreceram tanto a formação do minério como a formação do petróleo. Vocês sabem o que são setores da economia? Observe os exemplos de diferentes setores da economia. Então a gente tem aí algumas imagens que vão, né, aí exemplificando esses setores. Então o setor primário, essa primeira imagem representa o setor primário.
como atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Essa segunda imagem representa o setor secundário. O setor secundário abrange a produção de bens pela transformação de matérias-primas por meio do trabalho e com auxílio de máquinas e ferramentas, como as indústrias e a construção civil. O setor terciário abrange o comércio e a prestação de serviço, como transporte, setor bancário, saúde, educação, administração pública, entre outros. É interessante, muito importante a gente entender que as atividades econômicas, elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. Os setores, eles conversam entre si, os setores, eles dependem um do outro. É só a gente prestar bastante atenção em nosso espaço, no espaço em que a gente vive, aqui em Itabira. Então, nós temos, ao mesmo tempo, esse espaço com os setores da economia. Bom, a produção agrícola do feijão, por exemplo, é o setor primário. O feijão, ele ensacado e processado, pertence ao setor secundário. E o transporte do feijão até a indústria, ou melhor, da indústria até o mercado consumidor, é o setor terciário. Então, quando a gente está com o nosso feijão lá no prato, bem gostosinho, a gente tem que entender que esse feijão que a gente está se alimentando, ele já passou por vários processos, desde o setor primário até chegar em nossa casa, até chegar em nosso prato. Tá? Bom, eu gostaria que vocês observassem também uma imagem que vai ser colocada agora. É uma imagem exemplificando aí todo esse processo. No caso, eu coloquei uma imagem da produção de trigo. Então, vocês vão observar desde o plantio até a produção, a transformação desse trigo e a produção de pães e até chegar ao consumidor final. Vocês podem observar aí nessa imagem. Então, podemos concluir que se utilizamos e necessitamos de recursos naturais, temos que ter o objetivo da sustentabilidade, pois parte desses não são renováveis, além de seus impactos de exploração irracional acarretarem várias consequências locais e globais, como, por exemplo, a poluição dos rios, a poluição atmosférica, as queimadas e o desmatamento, por exemplo, da floresta amazônica, podem alterar até mesmo a regularidade de chuvas através dos rios voadores. E rios voadores, vocês vão entender, fica parecendo assim, mas o que são rios voadores? São as nuvens que trazem toda a umidade produzida da floresta amazônica para vários lugares, inclusive aqui o Sudeste. Então, essa ideologia ecológica deve ser de todos nós. E a gente tem que começar isso em casa. E a gente começando em casa, com certeza vai chegar ao mundo. Muito obrigada e até o próximo encontro.